Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de 1 a 4, e o tema da nossa meditação é a bênção do livro de Apocalipse. Nós vamos passar algum tempo estudando, meditando, aprendendo neste livro que é tão importante para a fé cristã. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Inúmeras profecias surgiram e desapareceram ao longo dos séculos. E, no entanto, o livro que o apóstolo João escreveu no final do primeiro século continua conosco. Em Apocalipse capítulo 1, João apresenta o livro e os dados essenciais que essa profecia pode ser considerada aí e aprendida. Neste início de aprendizado, neste livro, nós vamos compreender esses dados essenciais para conhecermos o livro de Apocalipse. O primeiro dado essencial para nós conhecermos e aprendermos aí e compreendermos o livro de Apocalipse é o que está no versículo de número 1, a parte A, que é a revelação. O capítulo 1, o versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. A primeira palavra aí é a palavra revelação. Essa palavra no grego é apocalipsis, que hoje em dia dá origem à palavra apocalipse e o tema deste livro, que é o último livro da Bíblia Sagrada. E, infelizmente, na atualidade, quando a gente fala em Apocalipse, por causa de filmes, por causa de séries que passam aí na televisão, a palavra Apocalipse é sinônimo de caos, de catástrofe, infelizmente. Mas não é bem assim. Neste livro, o Espírito Santo abre as cortinas e dá o privilégio de ver o Cristo glorificado no céu. Essa é a ideia de Apocalipse nesse livro. E o cumprimento aí dos desígnios de Deus, os desígnios soberanos de Deus aqui na Terra. A ideia de Apocalipse é essa, é descortinar, é mostrar o Cristo glorificado no céu e os desígnios soberanos de Deus aqui na Terra. Em outras palavras, Apocalipse é um livro aberto, no qual Deus revela os seus planos e os seus propósitos para a igreja dele. Esse é o sentido de Apocalipse. Quando o profeta Daniel terminou de escrever a sua profecia, recebeu a seguinte instrução de Deus: encerra as palavras e sela este livro. Está em Daniel, capítulo de número 12, versículo 4. Mas João foi instruído a fazer exatamente o contrário. Deus diz assim: não seles as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. E por que Deus fala isso para João? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias.
Desde a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo, Deus iniciou os últimos dias e está cumprindo seus desígnios ocultos neste mundo. Conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. A ideia aqui é que nesses últimos dias Deus fala através do Filho. E ele revela Apocalipse, a revelação de Deus, a revelação de Jesus, a revelação do propósito de Deus neste mundo. Nós temos esse privilégio. Enquanto o povo do Antigo Testamento tinha aí o livro de Daniel como seu Apocalipse, e esse livro estava selado, este livro de Apocalipse está aberto para que nós compreendamos aquilo que Deus quer nos ensinar. O segundo dado essencial para compreender o livro de Apocalipse é o autor. Versículo de número 1, a parte B, e o versículo 2. 1 nós já lemos, o versículo 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Quem viu foi João, que está no versículo de número 1. João escreveu Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Tito Flávio Domiciano. E o imperador havia exigido que todos o adorassem como Senhor e Deus. E a recusa dos cristãos em obedecer a essa lei do imperador resultou em imensa perseguição. E João foi perseguido. E João foi preso. De acordo com a tradição, foi Domiciano quem enviou João para a ilha de Patmos. Essa ilha era uma colônia penal de Roma, na costa da Ásia Menor. Talvez seja por isso que encontramos a palavra mar 23 vezes em Apocalipse. João estava nesta ilha, nessa colônia penal, rodeado aí pelo mar. Por isso que ele cita mar, porque quando ele olhava para todos os lados, o que ele via o mar. Outra coisa importante no livro de Apocalipse é o simbolismo que João usa. E por que ele usou tanto simbolismo? Em primeiro lugar, porque esse código espiritual é compreendido somente pelos que conhecem a Cristo. E as igrejas que João escreveu naquele tempo conheciam esse código espiritual. E essas igrejas sabiam o que João estava dizendo. Por outro lado, um oficial romano que tentasse usar Apocalipse como prova contra os cristãos não entenderia nada. Em segundo lugar, é que o simbolismo não sofre efeitos com o tempo. João organiza imagens da revelação de Deus na forma de um drama, que encoraja os cristãos perseguidos e aflitos através dos séculos, primeiro naquele século de João e depois através dos séculos. E em terceiro lugar, os símbolos não apenas transmitem informações, mas também comunicam valores, suscitam também emoções. João poderia ter escrito: o mundo será governado por um ditador. Em vez disso, ele descreve uma besta, e ele vai falar dessa besta. Porque, na verdade, todo ditador não passa de uma besta. E o terceiro dado essencial para compreender o livro de Apocalipse são os leitores. Versículo de número 3 e versículo 4. Versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é,
que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Originalmente, o livro foi enviado às 7 igrejas reais da Ásia Menor. Mas João deixa claro que qualquer cristão pode ler e ser beneficiado conforme o versículo de número 3 aqui. João não enviou esse livro de profecias às igrejas a fim de satisfazer a curiosidade dos irmãos acerca do futuro. O povo de Deus, nesse momento em que João escreve, passava por grandes perseguições do Império Romano e precisava de encorajamento. Quando o livro de Apocalipse fosse lido para eles, a sua mensagem lhes daria força, lhes daria esperança. Esse também é o propósito do livro de Apocalipse para nós hoje. Nos fortalecer na fé, nos dar esperança. Que o nosso Deus controla o futuro. Que o mundo e a história estão nas mãos de Deus. Além disso, o Apocalipse nos ajuda a examinar a própria vida e definir as áreas que precisam de correção. Não devemos apenas ouvir Apocalipse, mas também guardá-lo como tesouro e praticá-lo em nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a guardar esse livro em nossos corações e a praticá-lo em nossas vidas. Nós vamos passar um bom tempo estudando a palavra de Deus no livro de Apocalipse. E o desejo do meu coração, e eu tenho certeza que o desejo de Deus, é que nós possamos compreender este livro e que este livro possa trazer força, possa trazer encorajamento, possa trazer esperança para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu servo João, no passado, escreveu um livro tão lindo, tão maravilhoso, e que nós, ó Deus, 2000 anos depois, nós temos a oportunidade de estudá-lo, de aprender, ó Deus, as ricas mensagens que estão nesse livro. Abençoa a nossa vida, Senhor, e nos fortalece. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.